Boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos a este lar que nos acolhe com muito carinho, com muito amor, a espiritualidade amiga incansável, sempre preparando esse ambiente para que a gente chegue aqui e se sinta bem melhor do que estava antes, né? Então, hoje, como está já anunciado aqui, o nosso assunto é o desenvolvimento moral na terapia desobsessiva. Mas o que vem a ser desenvolvimento moral? O que é a terapia desobsessiva e o que é que uma coisa tem a ver com a outra? É importante a gente entender que aqui a gente não fala de moralismo, mas sim de sentimento moral. É diferente. E qual é essa diferença? O moralismo vai puxar para o puritanismo, onde eu julgo o outro pelo que ele faz, pelos seus relacionamentos, pelo seu aspecto exterior, sem conhecer as virtudes que ele já conseguiu conquistar, que são internas. Então eu transformo isso num falso moralismo. Por quê? Porque eu imponho aos outros as mesmas regras que eu não cumpro. Exemplos disso? Julgar uma pessoa pela roupa, pelo cabelo, pelo estilo de vida dela. Criticar a conduta do outro, mas praticar atos muitas vezes bem piores do que o outro. Enfim, hipocrisia. E Jesus disse, né, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Impor restrições religiosas a pessoas que seguem uma crença diferente da minha, tipo assim, você comeu carne na sexta-feira santa? Não podia. Não, se você tem essa convicção, você não podia, mas eu podia, porque eu não tenho a convicção que você tem. Né? Então, e o contrário, mas você jejuou na sexta-feira santa por quê? Não precisa jejuar, porque o jejum é interno, o jejum é interior, é íntimo. Mas, e a convicção do outro, eu não vou respeitar? Né? Então, são os dois lados. Então, um detalhe bem importante, a doutrina espírita não impõe nem restringe absolutamente nada. Por isso, se alguém disser para vocês que precisa fazer determinada coisa, ou é proibido fazer determinada outra coisa, esse alguém não representa de maneira alguma a doutrina espírita. Mesmo que queira falar em nome dela, não está falando em nome dela. E outra coisa importante de nós distinguirmos é a doutrina espírita e o movimento espírita. O que é a doutrina espírita? É aquilo que nós estamos aqui estudando, é que os espíritas estudam, né, de acordo com as obras básicas de Kardec, com as instruções dos espíritos superiores, por isso que se diz que a doutrina dos espíritos não é a doutrina de Kardec, que é o codificador. Né? Isto é a doutrina espírita. Agora, o movimento somos nós. Nós somos perfeitos? Não. Então, nós, às vezes, passamos alguma coisa que não está bem de acordo com a doutrina, porque o nosso entendimento ainda não chegou onde vai chegar um dia, onde deveria chegar. Né? Então, são coisas diferentes. A doutrina espírita fala de moral cristã. E essa moral é a que nos ajuda a desenvolvermos-nos, a nós evoluirmos, né? Digamos assim. Mas a moral que não é para mostrar para o outro, para cobrar do outro, e sim para a nossa própria consciência, que é o nosso grande juiz e ele é implacável, a nossa consciência. Assim, então, nós vamos passar para o outro aquilo que nós queremos que ele entenda através do nosso exemplo e não de palavras, simplesmente, né? Tá, mas então a doutrina espírita é a favor do aborto, já que ela não proíbe nada? Não. A doutrina espírita vai nos esclarecer a respeito do assunto e se nós entendermos, nós vamos querer nos eximir, né? Nós não vamos querer praticar o ato por uma questão de foro íntimo, porque nós entendemos que nós não estamos fazendo algo de bom, e sim algo de ruim, praticando o mal. Mas a escolha é nossa. Né? E jamais alguém que praticou o ato vai ser rechaçado por isso, por alguém da doutrina espírita. Né? Se rechaçar, esse alguém não representa a doutrina espírita. Certo?
É uma questão de escolha, não de julgamentos. Assim, então, todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos e sentimentos são escolhas exclusivamente nossas. E nós sabemos que todas as nossas escolhas trazem consequências. Então, quem nos cobra além de nós? E qual é a moral do Cristo? A moral do Cristo é a regra do bem proceder. Recém a nossa irmã falou aqui, fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Não para fazer bonito para os outros, mas porque é o caminho que nos leva à evolução em todos os sentidos e, consequentemente, à plenitude da felicidade que nós sabemos, porque Jesus já tinha nos dito que a felicidade não é deste mundo. Então, aqui na Terra, com raríssimas exceções, nós somos espíritos de terceira ordem. Nossa, sempre escuto isso, sempre ouço falar sobre isso na doutrina espírita. O que é isso, né? Bom, segundo a classificação que Kardec, o codificador, faz, a partir da questão número 100 de O Livro dos Espíritos, nós partimos, nós, espíritos, seres humanos, partimos da categoria de espíritos imperfeitos e vamos progredindo intelectual e moralmente, bem mais rapidamente intelectual do que moralmente, porque Deus nos dotou dessa capacidade de evoluirmos, né? Passando então pela segunda ordem, que é dos bons espíritos, até chegar à categoria dos espíritos puros, que são os de primeira ordem, tipo Jesus, né? O espírito puro que esteve sobre a terra. Quer entender isso melhor? Vai lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão número 100, e tem várias questões depois dessa, explicando direitinho a escala espírita. Quanto tempo leva isso, essa escalada de imperfeitos até puros, espíritos puros? Impossível precisar, impossível afirmar. Por quê? Porque cada espírito é único e tem o seu próprio tempo. Tempo esse, aliás, respeitado por Deus. A gente diz, é tudo no tempo de Deus. Não. É tudo no tempo de cada uma das suas criaturas, que Ele respeita o tempo de cada um de nós. Porque senão eu vou ficar estagnada várias encarnações e vou dizer, ainda não chegou o tempo de Deus para eu evoluir. Não. É o tempo de cada um de nós respeitado pelo Criador. No Livro dos Médiuns, Kardec traz, os espíritos não são seres à parte na criação. São as almas daqueles que viveram sobre a Terra ou em outros mundos e que se despojaram do seu envoltório corporal, de onde se segue que as almas dos seres humanos são espíritos encarnados, ou seja, nós aqui todos, né, somos espíritos agora, por hora, encarnados. E que em morrendo, ou seja, o corpo físico morrendo, nos tornamos espíritos, aí então desencarnados. Por enquanto nós estamos encarnados, por alguns minutos, por algumas décadas, nós somos espíritos encarnados, ou seja, somos então almas, né? Continua Kardec, há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. Tem de tudo. Todos eles estão submetidos à lei do progresso, porque as leis de Deus são perfeitas, imutáveis e não tem como nós fugirmos delas, né? Todos podem alcançar a perfeição, mas como têm seu livre-arbítrio, alcançam-na em um tempo mais ou menos longo, segundo seus esforços e sua vontade. É aqui que o bicho pega. Esforços e vontade. São eles felizes ou infelizes, segundo o bem ou o mal que fizeram durante sua vida. Vida que aqui ele está querendo dizer sobre a sua vida enquanto encarnados. E o grau de adiantamento que atingiram. A felicidade perfeita e sem mescla não é partilhada senão pelos espíritos chegados ao supremo grau de perfeição.
E quais são as características dos espíritos imperfeitos, ou seja, de terceira ordem? Questão número 101 do Livro dos Espíritos. Predominância da matéria sobre o espírito. E essa é uma característica que nos leva a cometer alguns grandes equívocos, principalmente quando nós valorizamos mais o ter do que o ser. Então, nós ainda não assimilamos propriamente que a nossa essência é espiritual e nos agarramos à matéria, esquecidos do espírito que somos. E às vezes, quando nós pensamos que a morte do corpo físico é inevitável, ninguém vai ficar para semente, nós nos sentimos meio perdidos, né? Como se existisse o nada, e o nada não existe. Nós não vamos ao encontro do nada, nós vamos ao encontro do nosso futuro, nós vamos ao encontro daquilo que nos cabe, segundo as nossas obras, né? Segundo as nossas obras, como Jesus nos ensinou. E outras vezes nós acabamos prejudicando outras pessoas por causa destas outras características que nós vamos ver agora, que estão vinculadas a isso. Olha só. Propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes seguem. Importante a gente frisar aqui que ignorância é a condição de quem ainda não sabe, de quem ainda não aprendeu, de quem ainda não entendeu. Isto é ignorância. E nós ainda somos bastante ignorantes em muitos aspectos. Nós ainda não aprendemos, não é burrice, é ignorância. Nós ainda não aprendemos, né? Mas também ainda somos orgulhosos e somos egoístas. Tudo faz parte do mesmo combo, do mesmo pacote. E uma das coisas mais difíceis é nós aceitarmos que ainda somos egoístas e orgulhosos. Por quê? Exatamente porque nós somos orgulhosos, não aceitamos. Ah, eu não sou egoísta capaz. Não, eu sou humilde, eu sou altruísta e eu sou... Por quê? Porque nós temos o orgulho, né? Nós não aceitamos as nossas dificuldades. Mais uma característica que Kardec aponta. Claro que instruído pelos espíritos superiores, né? Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. E intuição é aquilo que nós já trazemos, temos dentro de nós. Diferente de inspiração, que é algo que vem de fora e que nós absorvemos, né? Então, como nós temos a centelha, o DNA divino, é lógico que nós temos a intuição de Deus. Só nos falta compreender, o que não é para agora ainda. Tanto que lá na questão número 10 do Livro dos Espíritos, os benfeitores dizem a Kardec que falta ao homem, ao ser humano, um sentido para compreender a natureza íntima de Deus, que não é o olhar, que não é o olfato, que não é o paladar, que não é o tato, é um sentido que nós ainda não temos, não são sentidos físicos, né? Esse sentido nos falta para compreender Deus, mas a gente sente Deus. Algumas pessoas, por não compreenderem Deus, se dizem ateístas. Mas elas têm sim a intuição, mas elas só não aceitam por algum motivo íntimo seu. E ok, respeitamos, não somos moralistas, né? E Kardec prossegue. Atenção, nós estamos falando das características dos espíritos imperfeitos. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade do que maldade. O que é leviandade? Insensatez, falta de seriedade, irreflexão, né? Se nós formos analisar, tudo isso está ligado à ignorância ainda. Uns não fazem nem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, revelam a sua inferioridade. E aí às vezes as pessoas dizem assim, nossa, eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa boa. Mas muitas coisas boas que nós poderíamos fazer, e às vezes até bem pequenas, nós acabamos não fazendo. Nos omitimos. E às vezes dentro da nossa própria família. E lembrando Paulo, o apóstolo, lá no capítulo 15, no item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele dá uma instrução que diz assim, não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem é indispensável a ação da vontade.
Mas para praticar o mal, bastam, muitas vezes, a inércia e a negligência. Exemplo disso, educação dos nossos filhos. Muitas vezes nós vemos que eles, pequeninos ainda, já apresentam algumas características que nós estamos percebendo que nós deveríamos arrumar de alguma forma, consertar, porque nós temos obrigação enquanto pais, e nós, deixa o menino, né? E às vezes chegam nos consultórios dos psicólogos, e tem um muito famoso aí, que por sinal é espírita, o Rossandro Klinger, ele diz que chegam os pais, o consultório diz, doutor, não sabemos mais o que fazer com esse menino. E aí ele acha que é um menino, né? Um meninão. E aí é um menininho assim, e eles não sabem o que fazer com aquele menino. Então, muitas vezes, costumamos dizer, se nós pretendemos ter filhos, que tenhamos a consciência e a responsabilidade de que não é apenas gerar corpos. Nós temos que encaminhar estas crianças, né? Que são filhos, que são nossos irmãos emprestados a nós como filhos, para que nós possamos cumprir a nossa missão, a nossa tarefa, né? E muitas vezes, infelizmente, nós vemos por aí tantos cometendo grandes crimes, porque lá, durante a sua primeira infância, não foram devidamente educados, né? E Kardec prossegue. Outros, pelo contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. E ele continua. Mas até aqui nós já temos material mais do que suficiente para entender o nosso tema do estudo de hoje. Essas características todas são dos espíritos imperfeitos, não são só essas, mas são dos espíritos imperfeitos. E relembrando, quem são eles, espíritos imperfeitos? São os obsessores. São os obsessores. É por isso que eu estou aqui fazendo terapia desobsessiva. Ou não, eu posso estar aqui porque sou o próprio obsessor, ou porque quero me esclarecer um pouco, não é nenhum caso nem outro, né? Mas eu quero me esclarecer, isso é muito bom, para evitar futuras obsessões, para evitar que eu seja um futuro obsessor. Ok, isso mesmo. Mas eles, aqueles que nós dizemos que são de terceira ordem, que são imperfeitos, que são os nossos obsessores, só conseguem exercer influência sobre nós porque encontram respaldo nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes e por aí afora. Porque nós também somos ainda espíritos imperfeitos, ou seja, somos ainda espíritos de terceira ordem, né? Salvo raríssimas exceções, cujas características nós acabamos de listar, né? Até agora, aqui algumas. E é esse o motivo, e aí está a importância de nós nos aprimorarmos, nos desenvolvermos moralmente, desenvolvermos as nossas virtudes. E aqui que está a conexão entre o desenvolvimento moral e a terapia desobsessiva. Terapia desobsessiva, o que é? A nossa irmã já leu para nós ali. É um movimento que nós fazemos em direção à cura de uma perseguição espiritual. Que nem sempre é só espiritual, muitas vezes é de encarnar, entre encarnados, né? E ela começa por quem? Por nós. Esta cura, né? Simples assim. De resto, nós já sabemos o que é necessário para que isso aconteça. Se a gente considerar a moral como a regra do bem proceder, não segundo os homens, mas segundo os espíritos superiores, segundo o Mestre Jesus, né? E essa regra do bem proceder, ela está gravada na nossa consciência. Não precisamos de nenhum texto impresso, né, para saber como bem proceder. Nós estamos tentando desenvolver melhor, nos aprimorar, mas nós temos esse tino já, nascemos com ele, né? Tanto que toda vez que a gente pisa na bola, comete algum deslize, alguma coisa lá dentro de nós nos alerta, nos tira o sono, nos faz refletir de alguma forma. E a gente fica pensando, será que eu fui justo? Será que eu fiz tudo o que eu podia? Será que eu falei o que eu deveria? Será que eu não falei o que eu não deveria? Será que eu agi como eu precisava agir? E esse
sentimento ruim, por quê? Da onde? Será que eu estou acolhendo alguma sugestão externa ou ele é meu mesmo? Mas e se ele é meu? Será que eu tenho noção de que cada pensamento e cada sentimento meu encontra outros semelhantes no universo afora? E essa sugestão forte de praticar um ato equivocado, será que está me incomodando ou me dando satisfação? E por aí vai, uma torrente de questionamentos que surgem em nós, e nós temos oportunidade de analisar e de fazer as nossas escolhas. Pedimos ajuda para o nosso amigo espiritual para isso? Claro que podemos e devemos. Amigo espiritual, anjo da guarda, anjo guardião, protetor, enfim, espírito amigo, enfim. É aquele cara maravilhoso, né? Eu costumo dizer, anjo não tem sexo, então tanto faz se é ele ou ela, né? Aquela criatura bem mais evoluída do que nós, tanto no sentido intelectual, quanto principalmente no moral, né? Para uma criança não precisar carregar outra, né? Então, alguém bem mais amadurecido e sábio do que nós, que aceitou a sublime, sagrada tarefa de nos conduzir através dos conselhos, das inspirações, de todos os tipos possíveis e imagináveis. Aceitou essa tarefa que não pensemos nós que é fácil. Não é nada fácil, mas a gente não vê eles dizerem assim, ai, mas olha aqui, seu protetor da Janice, não é brincadeira. Eles não vão expressar e eles não vão sentir isso. Por quê? Porque eles trabalham conosco exclusivamente por amor e não por obrigação. É uma tarefa que eles cumprem por amor, com satisfação, quando veem que estamos conseguindo atingir os nossos objetivos melhores. Quando veem que estão conseguindo nos inspirar e nós estamos conseguindo absorver essa boa inspiração. Então, isso é muito gratificante para eles. Assim como nós, quando vemos, né, nossos filhos se dando bem na vida, no sentido moral, não precisa ser no sentido material, mas no sentido moral, a gente também fica satisfeito. Consegui, né? Conseguimos. Se a gente der uma passadinha no livro da Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica Espíritas. Lá no capítulo 14, modo de ação do obsessor, a gente vai encontrar. Consciente ou inconscientemente, usando ou não de artifício e sutilezas, o obsessor age sempre aproveitando-se das brechas morais que encontra em sua vítima. Cadê o desenvolvimento moral? Os condicionamentos do pretérito são como ímãs a atraí-lo, favorecendo a conexão imprescindível ao processo obsessivo. O que são aqueles condicionamentos do passado, né? Coisas que agora a gente não tem como saber nitidamente, mas estão escondidinhos lá dentro de nós. Algumas coisas que nós trazemos e que não são lá muito boas, né? Que tanto pode começar no berço, diz ela, como na infância, ou em qualquer fase da existência, daquele que é alvo do seu interesse. Como assim, crianças? Mas qual é o problema moral de um recém-nascido, de uma criança na primeira infância? Ou na segunda infância? Lembremos, somos espíritos imortais, que não estamos aqui pela primeira vez. Então a gente recebe aquela coisinha linda, pequenininha, frágil, bonitinha, e tem que ser assim, né? Porque imagina, se a gente sabe que aquela coisinha frágil, a gente matou lá na outra encarnação ou nos matou. Não tem como, tem que esquecer mesmo, né? Tem que passar pelo esquecimento e vir aquela coisa assim delicada, terna, né? Uma maravilha. E quem olha para aquela coisinha, aquele serzinho, aquele espírito ali, não vai dizer o que ele praticou no passado. Não vai.
Não sabe. E é bom não saber, né? Bom, dependendo do que aconteceu em outras existências, nós carregamos então sim esse fardo de dificuldades para a esfera espiritual e retornamos à carne ainda com ele. Por quê? Porque o que a gente leva? Se eu fosse hoje, né? Se eu for hoje para o mundo espiritual, o corpo morreu, o espírito se afasta com o seu perispírito, né? Com o seu pijaminha. O que eu vou levar? Ah, eu vou levar o Botox que eu fiz semana passada, o meu iPhone 16, 18, 22, a minha casa nova, o meu carro do ano, eu vou levar? Nem que caixão tivesse gaveta, a gente não levaria nada, porque o caixão fica e o espírito vai, né, gente? Não se leva nada de material, mas se leva tudo de espiritual. Pensamentos, sentimentos, tudo nós levamos, tudo. Coisas boas, claro, nós temos muitas coisas boas já conquistadas, olhe para cada um para dentro de si. Temos muitas coisas boas já conquistadas. Mas temos também algumas coisas que ainda não são boas. E temos umas ainda bem ruins, que muitas vezes a gente luta, né, por conseguir melhorar. Isso tudo vai junto. Levo o efeito da prática ruim daqui, de coisas que eu fiz contra o outro, levo. O outro me reconhece, eu volto, ele continua me reconhecendo, em algum momento ele vai me achar, né? Então a Sueli continua dizendo, obsessões existem que apenas dão prosseguimento na Terra à obsessão pré-existente no plano espiritual. Por que é que nós sempre convidamos os pais ou responsáveis para trazer as crianças e jovens para a evangelização nos domingos? Porque aqui, eles já vão tendo uma boa noção da moral como regra de bem proceder, desde os bebês. E não pensemos nós que bebê é bobo, porque não é. Então, essas noções devem começar desde, sim, muito cedo. E é claro que a família deve ser a primeira a evangelizar. Mas para isso também precisa evangelizar-se, né? Então, o responsável pela criança, quando é o caso de obsessão, né, que a criança está sentindo os efeitos, ele vem aqui à exposição, no lugar dela, para o estudo, se esclarece e vai auxiliar no seu bom encaminhamento, né? Os perseguidores, onde estão nesse momento? Estão sendo acolhidos na reunião mediúnica, que acontece sempre junto com o nosso estudo aqui de cima. E na medida da aceitação deles, eles vão ser encaminhados para tratamento. Mas eles não estão aqui para serem expulsos. Porque a expulsão dos demônios era uma figura simbólica, não era assim que Jesus fazia. Não era isso. Então, assim, eles não estão aqui para serem expulsos, mas para serem auxiliados, acolhidos, com muito respeito e amor. E se eu quero trabalhar na desobsessão e eu não tenho esse respeito e amor, eu ainda não posso trabalhar na desobsessão, né? Então, eles vão ser acolhidos pela equipe espiritual e pela equipe de encarnados. Isso porque muitas vezes, meus amigos, o perseguidor sofre muito mais do que o próprio obsidiado. E a Sueli diz assim, existem obsessões em que o perseguidor atua enlouquecido pela dor, pela angústia, pelo sofrimento. Não tem condições de raciocinar com clareza e sofre até mais que o obsidiado. Não tem noção de tempo, lugar, nem mesmo muitas vezes o próprio nome. Não sei mais o meu nome. Não sei. Não tem noção de nada, por quê? Porque está ensandecido pelas torturas que o vitimaram, segundo Sueli Caldas Schuber. E mais, essas torturas muitas vezes foram ocasionadas por nós, né?
Muitos não têm consciência do mal que estão praticando. Podem estar sendo usados por obsessores mais inteligentes e cruéis. Olha quando a gente diz que o intelecto vai bem à frente do moral, né? Da evolução moral. Inteligentes e cruéis, que os atormentam, enquanto os obrigam a, por sua vez, atormentarem os que são objeto de vingança ou ódio. Ou seja, obsessores que são obsediados, né? Eles são empregados para garantir o cerco, intensificar a perturbação, não só da vítima, como dos componentes do seu círculo familiar. Bom, eu não consegui chegar na Janice, vou chegar na filha, na neta, no neto, no irmão, no pai. E conseguem, desde que a criatura visada não se defenda, isso não são palavras minhas, ainda são dela, não se defenda com a luz da prece e o reforço de uma vida edificante, voltada para a prática da caridade e para o desejo do bem constante. O que é isso? Desenvolvimento moral. Desenvolvimento moral. Nem sempre eles serão encaminhados num primeiro acolhimento, não. Eles têm livre-arbítrio, como todos nós, e não são forçados a absolutamente nada. Ela nos diz assim, há casos em grande número em que a ação do perseguidor espiritual tem início em determinada época, apresentando-se de maneira declarada, ostensiva ou sutil, quase imperceptível, que vai num crescendo até o ponto em que se caracteriza perfeitamente o problema. E aí, então, nós vamos sentindo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma raivinha a mais, um desequilíbriozinho, e vamos deixando. Se a gente se dá conta desde o início, alguém nos diz, mas tu tá hoje, hein, cuidado, olha, te olha um pouquinho, te analisa, se a gente aceita, né, com humildade ainda a gente, mas às vezes a gente vai deixando, não, essa sou eu e tu já me conheceu assim, e é isso. E aí a gente vai deixando, a coisa vai se instalando, nós vamos permitindo, e aí se caracteriza, enfim, o problema. Mas, afinal de contas, por que que eles nos encontram? Ora, porque eles nos procuram, né? Óbvio. Mas eles poderiam não nos achar. Se nós estivéssemos já em outro patamar, diferente do deles, não haveria a sintonia. Mas eles nos acham, por causa do nosso ainda pouco desenvolvimento moral. Nós ainda apresentamos muitos aspectos morais que nos colocam exatamente no roteiro deles, na sintonia. Se o perseguidor já estivesse mais desenvolvido moralmente, também não seria mais obsessor. Deixaria de perseguir, por quê? Por já ter entendimento. Se nós já estivéssemos mais desenvolvidos moralmente, nós não seríamos mais obsediados. Deixaríamos de ser perseguidos por causa do nosso entendimento e pela nossa mudança, pela mudança dos nossos pensamentos, sentimentos, atos. Simples assim? Sim, de entender é simples, né? Mas praticar não é muito fácil, né? Fechar o raciocínio é tranquilo. Não, é uma lógica matemática, claro, lei de atração, enfim. Tá, mas o que eu faço com isso? Como é que eu faço isso, né? Lembram do que a gente falou antes, que todas as nossas escolhas nos trazem consequências? Então, quem nos cobra, além de nós, da nossa consciência, que é um juiz implacável? Sempre pode acontecer de nós sermos cobrados pelos nossos desafetos, porque foram prejudicados, se sentiram prejudicados por nós em alguma ocasião, muitas vezes bem remota, 3, 4 encarnações atrás ou mais, e por ainda nós apresentarmos remorsos adormecidos. Então, será a grande oportunidade de nós revermos os nossos conceitos, as nossas atitudes, começar a pensar melhor no nosso desenvolvimento e aprimoramento moral. Como é que eu vou saber se eu prejudiquei alguém lá na outra encarnação? 5 encarnações atrás, não posso saber. Mas, às vezes, a gente traz alguma coisa ali que não está bem resolvida, que às vezes a gente tenta lá com o psicólogo resolver, né? De alguma forma a gente tenta, porque não sabe o que tem ali por dentro, que sentimentos, né, eu tenho. Então, como é que nós podemos começar, já que a gente não sabe o que a gente fez? Começando por pedir a eles o perdão pelo que nós tivermos causado, que nós agora não lembramos. Graças a Deus não lembramos, né?
mas eles lembram. E desejar que eles também encontrem o caminho da redenção, né? E Emmanuel, no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, Emmanuel diz: na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. O que é isso? Ele nos diz que todos somos médiums dentro do campo mental que nos é próprio. Por quê? Nós somos instrumento por quê? Porque no momento em que nós permitimos a influência negativa que nos vem do exterior, que nos vem de fora, nós estamos servindo de instrumento e muitas vezes para praticar ainda mais mal. Porque eu vou ter aquela inspiração, vai por tal caminho, tá a fim de praticar o mal, vai mesmo, deixa de ser boba, deixa de ser a Mariazinha do passo certo. Vai, faz. Aí quando nós temos algum problema, de repente, com alguma dependência química, vai, usa, tu tá a fim de usar. Para que tu vai ficar te martirizando? Vai. Então, assim, nós acabamos sendo instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Como é que nós entramos em sintonia? Nessa sintonia. Por que nós chegamos lá, né? Então, quando ele diz, todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior. Ou seja, vou receber inspirações boas, do bem, de espíritos superiores, se eu estiver nesta sintonia, se eu estiver com pensamentos edificantes, tentando, me esforçando, utilizando a minha vontade com esforço no bem, né? Que não é fácil, claro que não é fácil, é muito mais fácil praticar o mal, óbvio, mas não nos é proveitoso. Então, de acordo com as energias que nós estamos nos associando, se edificantes, o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou as forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nós nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Porque assim, nós escolhermos a porta larga das facilidades, principalmente da vida material, é muito fácil. Então chega um momento que as pessoas dizem, eu cansei de viver a minha vida pelos outros, eu agora vou viver a minha vida. Ok, mas tem uma grande diferença de nós termos amor próprio e de nós sermos egoístas. Por que nós precisamos do amor próprio? E quem é egoísta não se ama. Nós precisamos do amor próprio porque ninguém é capaz de fornecer ao outro uma coisa que não tem em si. Como é que eu posso amar o esposo, a esposa, filhos, netos, as pessoas da minha família, pelo menos, se eu não tenho isso comigo? Se eu não tenho autoestima, autoamor, o auto-perdão, eu não me perdoo pelas minhas falhas, como é que eu vou perdoar alguém pelas suas falhas? Como é que eu vou conseguir educar se eu não me amo? Então tem uma diferença de nós termos os nossos momentos para o nosso auto-amor, para nós nos acarinharmos, de praticar o mal. Termos os nossos momentos e não aproveitarmos esses momentos para a prática do bem, do nosso aprimoramento, do nosso desenvolvimento moral. E é justamente nos momentos em que nós achamos que temos que levar de qualquer jeito a vida, sem pensar muito, sem muita disciplina, sem nada de disciplina, que nós acabamos sintonizando, claro, né, com aquelas forças que nos levam para caminhos que nós não queremos. E que chega um momento em que, graças a Deus, a gente se dá conta de pedir socorro. E aí ele continua, cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com quem se identifica. Então, o que vai acontecer? Que tipo de pensamento eu tenho? Pensamentos de amor, estou fazendo preces
em prol das pessoas que estão sofrendo com as guerras, que estão sofrendo com todo tipo de injustiça, com todo tipo de dor e sofrimento. Eu estou emanando meu sentimento, o meu melhor sentimento. Não é uma grande coisa, não é, mas quanto mais a gente emana, mais ele se fortalece. E qual é o tipo de pensamento, de vibração que nós vamos estar sintonizando com o quê? Com os espíritos que também pensam, que também vibram nesse mesmo condicionamento do amor, do bem, né? E da mesma forma, os pensamentos negativos. É como a gente ligar um rádio do passado, porque hoje nem se usa mais rádio, né? Mas é como nós ligarmos o rádio. Também tem a questão da sintonia. Ligávamos o rádio, tinha que ter ali o número tal, no dial, para poder escutar determinada estação. Se eu estou, digamos, pareada no Wi-Fi ou no Bluetooth, de um pensamento positivo, eu vou conseguir também, eu vou emitir essas ondas que viajam pelo fluido universal, e ela vai encontrar outras positivas e a coisa se aumenta. E que é isso que nós estamos precisando atualmente mais do que nunca, né? Devido a esses últimos acontecimentos, né? Que não são de hoje, mas que cada vez se agravam mais. Bom, então, portanto, com quem nós escolhemos nos identificar? O que nós preferimos? Qual é a companhia espiritual que nós preferimos? Daquele nosso querido amigo, protetor, amigo, benfeitor, que está a vida inteira comigo, que é encarregado e que desempenha essa tarefa com todo o amor do mundo? É com ele que eu quero sintonizar? É com esta criatura, com esse espírito superior? E qual é o tipo de pensamento que eu preciso emitir? Qual é o tipo de sentimento que eu preciso aprender a ter, desenvolver dentro de mim, para poder sintonizar com estes? Isso é uma tarefa que nós entendemos perfeitamente no sentido racional e que só nos falta introjetar no sentido emocional, espiritual, moral. Que Deus nos abençoe grandemente nessa tarefa, que não é muito fácil, mas que não é impossível, e nós sabemos disso, senão não teríamos tantos espíritos superiores, que nós sabemos que a espiritualidade nos dá os recados, né, dos espíritos superiores, que não são poucos, que todos começaram na terceira ordem como nós e hoje são espíritos puros. Então nós também chegaremos lá. E isso nos leva à plenitude da felicidade, não esqueçamos. A perfeição nos leva à felicidade plena, que é aquela que Jesus dizia que não é desse mundo aqui, não é mesmo. Aqui são momentos felizes, mas a plenitude nós teremos sim quando atingirmos a plenitude do nosso aperfeiçoamento. Que Deus nos proteja, nos abençoe sempre nessa tarefa. Boa noite a todos.